Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje eu vou responder a uma dúvida muito recorrente que os advogados, sobretudo os jovens advogados, têm manifestado. Por que o árbitro vai cumprir o prazo se o juiz público não cumpre? Qual a garantia que eu tenho de que o prazo será respeitado pelo árbitro? Ótima pergunta. Fica aqui com a gente que você vai entender os porquês disso. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. Vamos responder a uma pergunta muito recorrente, sobretudo formulada pelos jovens advogados. Eles querem saber por que o árbitro vai cumprir o prazo estabelecido na convenção de arbitragem, ou caso não haja essa previsão na convenção de arbitragem, o prazo estabelecido na lei de arbitragem. Por que ele vai cumprir esse prazo? Se o juiz público também tem um prazo fixado no Código de Processo Civil e não cumpre o prazo para proferir a sentença. Qual a garantia que se tem de que o árbitro vai cumprir o prazo? Bom, a pergunta é ótima, não poderia ser melhor, porque nos permite esclarecer a diferença fundamental entre por que a arbitragem é célere e por que a justiça pública não é. A questão está pautada numa classificação doutrinária muito significativa. A classificação da natureza dos prazos processuais, em que classificam de prazos próprios ou prazos impróprios. No Código de Processo Civil, os prazos dados às partes, aos seus advogados, são chamados prazos próprios. Aqueles prazos que, caso não venham a ser respeitados, atendidos, geram uma consequência jurídica muito importante, chamado preclusão. Então, se um advogado em um processo público tem um prazo para apresentar uma petição e não apresenta essa petição dentro desse prazo, acontece para ele a chamada preclusão temporal, ou seja, ele não tem mais o direito de praticar aquele ato processual. Ele perde o direito de praticar o ato processual. Essa é a preclusão. Isso para os prazos próprios. Mas no próprio processo público, quando existe na lei prevendo um prazo que não é para as partes, que é para os serventuários da justiça ou para o próprio juiz, e o juiz não cumpre esse prazo, a doutrina classifica esse prazo como prazo impróprio e não dá a ele uma consequência jurídica processual, como, por exemplo, dá aos prazos próprios. Ou seja, se a lei estabelece que o juiz tem um prazo de 10 dias para proferir a sentença depois que o processo vai para ele concluso para a sentença, e se ele não profere a sentença dentro desses 10 dias, processualmente nada acontece. Não tem nenhuma consequência processual, ou seja, o juiz não perde o direito de praticar aquele ato processual. Persiste o direito, o dever do juiz de praticar aquele ato processual. No mais, o máximo que pode acontecer com o juiz público nessa situação, ele vir a responder por sua desídia no plano disciplinar. Ou seja, ele não cumpre o prazo e disciplinarmente poderá responder pela desídia dele, mas sem isso desdobrar para o processo pelo qual ele desrespeitou o prazo, ou seja, não haverá consequências processuais, exceto se a sua demora for absurdamente longa a ponto de levar o processo a ocorrer uma prescrição intercorrente, por exemplo. Ou, dependendo da situação, um outro tipo de perda de prazo que tenha consequências processuais, mas não a questão propriamente da preclusão. Então, se há uma prescrição, tudo bem, aí tem uma consequência jurídica importante. Mas isso, a prescrição, a gente já está falando de anos, de uma situação muito diferenciada. Mas não como efeito propriamente da perda daquele prazo, mas sim como o processo todo tendo demorado para chegar a um desfecho. Então não é esse o caso. Logo, efetivamente, por que a justiça pública demora? Porque não tem consequências processuais para os juízes ou os serventuários da justiça quando eles não cumprem o prazo estabelecido na lei processual. Então, não tendo consequência, não se imprime a cada caso a celeridade, a atenção, a prioridade que cada caso deveria ter para que o processo pudesse caminhar
com agilidade. Então sabe o juiz que ele tem 10 dias para dar sentença, mas se ele não der a sentença em 10 dias, nada vai acontecer. Até porque nem disciplinarmente vai acontecer, considerando que já há uma desculpa previamente aceita por toda a sociedade, pelo próprio Poder Judiciário, de que o juiz é um ser humano, está sobrecarregado de processo e naturalmente não daria conta de cumprir todos os processos nos prazos estabelecidos na lei. E aí, tendo essa desculpa previamente aceita, ele trabalha com essa situação e muitas vezes acaba de algum modo, e aí não é uma crítica propriamente aos magistrados, mas acaba acontecendo inelutavelmente uma certa acomodação. Quando existe uma consequência processual, eles correm com o processo, dão uma prioridade diferente ao processo. Quer um exemplo disso? Nos casos criminais, onde o processo inicia com o réu preso, ou seja, processos de réu preso caminham com uma celeridade diferente do que os processos que o réu não está preso. Os juízes, em geral, conseguem cumprir os prazos estabelecidos na lei. Por quê? Muito simples. Porque lá nos processos em que o réu está preso existe uma consequência construída jurisprudencialmente, que é a consequência de que, não tendo sido proferidas decisões ou não tendo sido concluídas as fases do processo dentro do prazo estabelecido na lei, isso gera o chamado excesso de prazo. E estando ele preso, configura isso constrangimento ilegal. E, portanto, mediante uma concessão de habeas corpus, é perfeitamente possível que se conceda a liberdade, que se relaxe a prisão daquele acusado que está preso durante o processo, porque o juiz não cumpriu o prazo. Ou seja, fotografa a certa desídia que aconteceu naquele caso, exterioriza uma situação desagradável para o juiz que está conduzindo aquele processo, porque permitiu que alguém que precisava estar preso seja solto porque ele não cumpriu o prazo. Então, olha só, tem uma consequência, o juiz dá uma prioridade diferente, corre naquele caso para que consiga cumprir os prazos. Então esse é um exemplo muito singelo, muito simples, mas que simboliza de uma maneira importante que, se não existir uma consequência processual, há uma tendência de acomodação. Em havendo a tendência de acomodação, o prazo não é cumprido, não é respeitado e ele vai elastecendo o tempo de duração do processo, muitas vezes por muito e muito tempo, como infelizmente acontece no Poder Judiciário. Voltando agora para a arbitragem. E na arbitragem isso não acontece? Não. Porque a lei de arbitragem estabelece consequências processuais muito importantes. Então o árbitro tem o prazo estabelecido para ele praticar os seus atos. Esse prazo está estabelecido aonde? Primeiramente na lei. A lei estabelece um prazo máximo para ele proferir a sentença de 6 meses. Se ele não proferir a sentença em 6 meses, aí vão ter consequências, a gente já vai falar delas. Mas a lei autoriza as partes a definirem um prazo diferente. Então a lei autoriza que as partes possam definir um prazo menor do que 6 meses, ou até mesmo maior do que 6 meses, ou igual a 6 meses. E esse prazo é estabelecido na convenção de arbitragem. Então, lá na convenção de arbitragem, seja na cláusula compromissória, quando ela desce a minúcias de descrever todos os detalhes do procedimento, seja no compromisso de arbitragem, ou seja, ele vai estabelecer qual é o prazo para ser proferida a sentença arbitral. Então, fixado esse prazo, na convenção vale o prazo da convenção e não o prazo da lei. Se não existir previsão nenhuma na convenção de arbitragem sobre o prazo, vale o prazo da lei. Então você pode ter, por exemplo, uma arbitragem definida na convenção de arbitragem que terá uma sentença em 90 dias, em 3 meses, um exemplo. Não é tão raro de se ver isso, embora o mais comum é aproximadamente os 6 meses mesmo. Bom, tudo bem. Então está lá definido que é 90 dias. O árbitro deve proferir a sentença em 90 dias. Se ele não fizer isso, o que acontece? Vamos ver então qual é a consequência. Diz lá o artigo 12 da Lei de Arbitragem o seguinte, artigo 12, extingue-se o compromisso arbitral, está aparecendo aí na sua tela, extingue-se o compromisso arbitral, agora vamos para o inciso 3, tendo expirado o prazo a que se refere o artigo 11, inciso 3,
desde que a parte interessada tenha notificado o árbitro ou o presidente do tribunal arbitral, concedendo-lhe o prazo de 10 dias para a prolação e apresentação da sentença arbitral. Então vamos agora ao artigo 11, só para você entender, tendo expirado o prazo a que se refere o artigo 11, inciso 3. Vamos lá no artigo 11 para você entender que prazo é esse. Artigo 11. Poderá ainda o compromisso arbitral conter, inciso 3, o prazo para a apresentação da sentença arbitral. Então vamos voltar no artigo 12. Então, no artigo 11, inciso 3, está estabelecido o prazo para a apresentação da sentença arbitral, que pode estar contido no compromisso arbitral, mas se não estiver, é o prazo de 6 meses definido na lei de arbitragem. Então agora vamos voltar para o artigo 12. Então, para entender melhor, e voltando ao inciso 3, tendo expirado esse prazo previsto no compromisso arbitral, desde que a parte interessada tenha notificado o árbitro. Então o que acontece? Se estavam estabelecidos os 90 dias do nosso exemplo, estabeleceu 90 dias, chegou em 90 dias, o árbitro não proferiu a sentença. Qualquer uma das partes que queira fazer isso, ou até as duas partes que queiram fazer isso, vão fazer uma notificação para o árbitro, notificar o árbitro de que venceu o prazo estabelecido no compromisso arbitral e que não se tem notícia de que ele tenha proferido a sentença arbitral. E aí, solicitando que ele profira a sentença arbitral agora no prazo de 10 dias. Então é o que diz aqui. Desde que a parte interessada tenha notificado o árbitro ou o presidente do tribunal arbitral, concedendo-lhe o prazo de 10 dias para a prolação e apresentação da sentença arbitral. Ok, vimos isso? Então vamos entender agora o caput. Extingue-se o compromisso arbitral. Então extingue-se o compromisso arbitral. O que quer dizer isso? Quer dizer que é aquele documento, que é a convenção de arbitragem, que define que as partes vão resolver por arbitragem, que define que aquela arbitragem será resolvida com tal procedimento, que define que o árbitro é fulano de tal, que define como vai ser o procedimento, tudo. E em que prazo vai ser. Então, extingue o compromisso arbitral. Em outras palavras, o que isto quer dizer para o árbitro e para o processo? Quer dizer que o processo acaba. O árbitro não pode mais proferir sentença arbitral porque está extinto o compromisso arbitral. Ou seja, o árbitro não tem mais poder, legitimidade de proferir a sentença, porque extinto o compromisso, sucumbe o seu poder, aquela delegação de poder que foi dado a ele para proferir uma decisão sobre aquele caso, desaparece com a extinção do compromisso arbitral. Então veja, existe uma consequência processual? Sim. Qual a consequência? O processo termina. O árbitro não pode proferir sentença. O árbitro não vai receber os seus honorários, pelo menos não na totalidade. E ainda poderá até responder pelos danos que tenha causado às partes, porque ele tem uma responsabilidade civil por isso, caso isso implique em prejuízo para as partes. Então, é grave, a consequência é grave. Esse é um prazo próprio, o árbitro tem que cumprir o prazo. Então, voltando à pergunta original dos jovens advogados, qual a garantia que eu tenho de que o árbitro vai cumprir o prazo? Por que eu sei que o árbitro vai cumprir o prazo? Porque tem uma consequência jurídica importante para o processo, uma consequência de responsabilidade civil para o árbitro. Então tem um prazo próprio e, imprimindo consequências graves, o árbitro dá o seu jeito, prioriza o caso e profere a decisão dentro do caso. Mas você pode dizer, mas tá, extingue, mas ele proferiu a sentença mesmo assim. A lei de arbitragem traz uma solução. Vamos lá no artigo 32 da lei. Diz o seguinte, artigo 32. É nula a sentença arbitral se, então o caput diz, é nula a sentença arbitral se, vamos lá no inciso 7º, proferida fora do prazo, respeitado o disposto no artigo 12, inciso 3 desta lei. Então, é nula a sentença arbitral se proferida fora do prazo, desde que respeitado aquela notificação que nós falamos agora há pouco, ou seja, a parte tenha notificado o ato. Então, se ele não pode dar mais a sentença, se ele der a sentença mesmo assim, é nula. Consequência pior do que essa não pode existir.
grave demais. Consequência que atrai para o árbitro a responsabilidade civil, consequência que imprime ao processo o fim do processo, o término do processo. Então, por que o árbitro cumpre o prazo? Porque tem consequências, e são graves, e são importantes, consequências processuais. Por quê? Porque tem responsabilidade civil para o árbitro. Por quê? Porque o seu nome de árbitro só vai se erguer se ele conseguir construir em torno da sua reputação uma imagem de cumprir prazos, de responsabilidade, de zelo pelas missões que assume e, naturalmente, de qualidade técnica para proferir boas decisões. É assim que ele constrói a sua marca na área de arbitragem. É assim que ele vai ser novamente escolhido em outros procedimentos de arbitragem, recomendado por outras partes e, naturalmente, é assim que a arbitragem se desenvolve, com a confiança das partes no árbitro. Essa confiança é arranhada, destruída ou, inclusive, não construída se sobre o árbitro se ergue uma aura de irresponsabilidade, de uma pessoa que não cumpre aquilo que assume, que não cumpre os seus compromissos, suas obrigações e os seus prazos. Por que, então, é diferente a arbitragem do Poder Judiciário? Porque na lei de arbitragem se estabelece consequências sérias, prazos próprios para que o árbitro venha a respeitá-los e, se não o fizer, arca com essas consequências. E no Poder Judiciário isso não acontece. Visto isso, você fica bem mais confortável de entender por que você deve usar a arbitragem, que realmente é um caminho célere, garantidamente célere, e você poderá então chegar à resposta que o seu cliente aspira, né? Que é ter um desfecho para aquele caso dentro do menor tempo possível e, naturalmente, com o menor custo possível também. Então é isso. Você gostou da nossa explicação? Gostou do Momento Arbitragem? Compartilha nas suas redes sociais. Tem uma dúvida, sugestão de pauta, crítica construtiva? Interage comigo. Meu e-mail está aparecendo aí na sua tela. Ficarei muito feliz de interagir contigo também. Mais uma vez, obrigado por sua audiência. Conto contigo e lembre-se, toda segunda e quinta você me encontra aqui no Momento Arbitragem. Até o próximo, um grande abraço para você.